dia, meu nome é Tiago Cosme, sou catequista da paróquia de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos. E hoje irei discutir sobre um assunto que é bem complexo e também bem discutido no meio teológico. Falarei da salvação daqueles que são ignorantes a Deus. A questão é a seguinte: se uma pessoa nunca ouviu falar de Deus, ela tem chance de ser salva ou está inevitavelmente condenada ao inferno? Essa é uma pergunta difícil de responder, mas existe sim uma resposta oficial da Igreja sobre esse assunto. Ele é conhecido como condição da ignorância invencível e pode ser aplicada a duas situações distintas. A primeira é conhecida como o paradoxo do índio. Se refere àquelas pessoas que nasceram e viveram a vida inteira sem nunca ouvir falar de Deus. E a segunda refere-se a pessoas que desde jovens foram doutrinadas em outras religiões e passaram a vida inteira nela, sem nunca ser evangelizadas na religião verdadeira. Essas pessoas podem ser salvas ou já estão condenadas? Deus é justiça, então Ele nunca poderia condenar pessoas por pecados que ela nunca cometeu. Se uma pessoa não conhece a verdade, ele não pode ser condenado por não seguir essa verdade. Se uma pessoa não conhece a Deus, ela não pode ser condenada por rejeitar a Deus, pois ele nunca teve a oportunidade de seguir a Deus. Ele nunca teve a escolha de aceitar ou rejeitar ao Pai. Então, neste assunto, elas não podem ser condenadas por essas escolhas que ela nunca fez. Neste caso, Deus o julgará não diretamente pela sua fé, mas pela sua moral e pelos seus atos. Aqueles que mantiverem uma vida de moral e de justiça e de bondade receberão de Deus sua recompensa. Porém, aqui surge uma questão muito importante. A conversão é uma peça fundamental para a salvação. Em seu diálogo com Nicodemos, Jesus diz o seguinte: aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não poderá entrar no reino de Deus. Sendo assim, como uma pessoa pode se salvar sem nunca se converter e receber o sacramento do batismo? Para entender essa questão, precisamos entender também o que é de fato o sacramento do batismo. O batismo é uma bênção divina dada a nós pela misericórdia de Deus. Nós, como pecadores, não merecemos essa bênção infinita, mas mesmo assim ela nos é dada por Deus, por causa da sua bondade e da sua misericórdia. Sendo assim, Deus pode dar a quem Ele quiser, sendo Ele uma pessoa dentro da sua igreja ou não. Este batismo é conhecido pela Santa Igreja como batismo de intenção, pois ele vem diretamente da vontade de Deus, da intenção de Deus de tornar alguém um de seus filhos. Podemos ver isso dentro até da própria Bíblia, inclusive durante o Pentecostes, quando Deus derrama o Espírito Santo sobre todos os presentes. Naquele momento, havia milhares de pessoas no local, vindo de diversas cidades, e Deus não perguntou a eles se queriam ser batizados. Ele simplesmente batizou a todos por sua própria vontade. Além disso, após o juízo particular, existe também o purgatório, que não é apenas um lugar que pune os nossos pecados, mas também é um lugar que serve para completar a nossa santificação. A fé e a adoração que faltou na vida para algumas pessoas pode ser completada neste lugar. Ao conhecer
e reconhecer a verdade, estas almas podem contemplar a Deus, renunciando às falsas doutrinas que elas conheceram em vida. E ao reconhecer a Deus e a Jesus como o único e o verdadeiro Deus, podem tornar-se legitimamente filhos de Deus, adorando-o por um tempo determinado para completar a sua santificação e se tornar verdadeiros membros da Santa Igreja. Este é o caminho que essas pessoas podem seguir para alcançar a salvação. Porém, para aqueles que, ao reconhecer a verdade, rejeitarem a Cristo, ou aqueles que durante a sua vida tiveram uma moral completamente ruim e pecaminosa, eles sim serão inevitavelmente condenados. Muito obrigado a todos, que Deus vos conceda os dons da sabedoria e do entendimento, e que Ele vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia a todos.